Olá, tudo bem com você? Graças a Deus, tudo bem? Estamos de volta aqui para fazer mais uma dissertação, né, a respeito da palavra do Senhor. Nós estamos vendo esses capítulos que torna, primeiramente nós vimos a fundação da igreja e agora estamos caminhando para um segundo tema que é membresia, né? Membros da igreja e também a obra do Senhor, da forma como ela acontece dentro da igreja. Nós vimos que no Novo Testamento nós temos algo que estabelece essas condições como membro da igreja, né? Primeiramente nós temos que ter uma fé, né? Uma fé eficaz, implícita dentro do Evangelho e uma confiança sincera no Senhor, em Deus, né? E isso nos faz então nos tornar aptos para esse caminho da salvação, prontos para seguir, né, em frente como membro da igreja. O segundo é submeter-nos ao batismo nas águas, né, e que leva o testemunho simbólico de que nós temos fé em Cristo. Este é o segundo ato que nós devemos praticar. E terceiro, confessar verbalmente essa nossa fé, né? A Bíblia fala que se nós confessarmos a Jesus Cristo com a nossa boca, de todo o nosso coração, então nós cremos que Ele ressuscitou dos mortos e que nós seremos salvos. Isso está no livro de Romanos, capítulo 10. É importante que nós saiba disso, né? Esse ato de confessar está quando nós reconhecemos o Senhor Jesus como o suficiente Salvador da nossa vida e não há outro meio de trabalhar a não ser assim. Em nome de Jesus. Também temos algo para falar a respeito da igreja. O aumento em número e a popularidade, conforme ia acontecendo os batismos na igreja, principalmente na primitiva, nós vimos então que acontece a conversão, né, através disso. O resultado foi que a igreja ganhou um fluxo maior de membros, né, um grande número de pessoas que eram trazidas e elas então se tornavam cristãs, né, cristãs de coração. Desde então essa tem sido a mesma condição, né, trazida para nós hoje como cristianismo, né, como cristãos, como membros da igreja do Senhor Jesus, e assim tem sido nos últimos tempos, né? O que nós aprendemos com isso? Que houve ali uma mistura de bons e maus dentro da igreja, até que a vinda do Senhor venha, separe a sua igreja, Ele venha purificar, e então fará a separação genuína, né, daquele que é verdadeiro e do falso. Isso diz a palavra do Senhor. E em Mateus 13:36, por exemplo, está escrito assim, o apóstolo Paulo expressava a mesma verdade quando comparava a igreja a uma casa na qual muitos vasos são para a honra e outros são para a desonra. Nós podemos analisar assim a um grosso modo, né, observando simplesmente detalhes de que a igreja está cheia de pessoas assim, né? Muitos estão ali para a honra e outros estão desonrando, desobedecendo, nem tendo condição de entender que são membros da igreja e que fazem parte, né, de uma conduta, mas que não tem sido essa conduta de prática. E a respeito da obra da igreja, a obra em si, né, aquilo que a igreja faz, fortalecendo a sociedade, levando pessoas a terem um comportamento digno, né, honesto, sério, comprometendo pessoas a andarem segundo a doutrina que o Senhor Jesus nos conduz através da palavra dele. Nós podemos entender então que a igreja leva essa mensagem, né? Nascimento do homem e alguns, né, passando de criatura para filho, né, verdadeiramente cristãos, porque fizeram todos aqueles 3 atos que nós vimos ali, né? Confessaram, tiveram fé, declararam e estão vivendo uma vida em Cristo, uma vida nova, uma vida renovada, e é para que nós observem. Quem não nascer da água não pode entrar no reino de Deus. Com isso nós somos chamados para o batismo, como nós vimos, né? E somos convidados a ter uma vida nova com o Senhor. As obras que a igreja ela se fortalece hoje, em primeiro lugar, nós podemos ver que é pregação e salvação, né? Isso é uma obra da igreja, que ela prega o evangelho a toda criatura, portanto, ide por todo o mundo e fazei discípulos.
batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a obedecer tudo aquilo que está escrito na palavra. Assim estaremos permanentemente convosco até o fim dos tempos. Mateus 28, 19, Bíblia Sagrada, está escrito isso. É importante que nós saibamos que a igreja ela é um lugar onde recebe pessoas totalmente destruídas, né? Desestabilizadas, vivendo uma vida dissoluta, e ela chega até a igreja para ser transformada. Ela já vem com essa ideia, ela é convidada e vem com esse projeto no seu coração, podemos dizer assim, de ouvir algo diferente, ouvir algo que lhe leve a mudar, a ter um resultado mais positivo na sua vida, e é o que realmente ela encontra quando tem um encontro verdadeiro com o Senhor Jesus. E a partir daí então nos resta, né, seguir promovendo a adoração, né, por meio de instrumentos, de atitudes, gestos, né, por meio de eventos que a igreja faz como obra da igreja, e levando as pessoas então a entrar e viver nesse sistema de adoração, podemos dizer isso, já estabelecido pelo Senhor, e que isso vai suprir as nossas necessidades, as crises da nossa vida, e vai nos tornar então cada vez mais forte, né? Outra promoção que a igreja faz é promover comunhão religiosa, né? Um homem é um ser social acima de tudo, e ele anela estar na comunhão, no intercâmbio, ter amizades, ter pensamentos, ter projetos junto com outras pessoas. Nós não somos ninguém sozinhos, né? E sabemos que a igreja traz isso como obra. Também a igreja ela sustenta uma norma de conduta moral. Nós vimos pessoas aí com a conduta moral toda destruída, né? E ela chega na presença do Senhor, recebe esse renovo, essa instrução da parte do Senhor, de Deus e do Espírito Santo, através da palavra, das ministrações, e ela passa a ter uma nova conduta espiritual, uma nova conduta física, moral, e ela passa então a ser o que a Bíblia diz que nós somos, né? Luz para o mundo, sal da terra, e andamos aí como vivemos assim, como estilo de vida, nós promovemos para as pessoas, né, em todas as áreas da vida dela, regulamentar as esferas da vida, transformar a vida, enfim, trazer para a sociedade uma visão de que não é corrupção, não é a maldade, não é a violência que vai trazer a felicidade. Realmente o que traz felicidade é ter um Deus chamado Deus de amor no coração, e fazendo também as obras que lhe é proposta, né? Como igreja na terra, como pessoas que fazem a obra de Deus acontecer. E também temos a adoração da igreja, né? Esse item é importante nós observar que das epístolas que Paulo escreveu, havia duas classes de reuniões para adoração. Uma consistia em adoração, louvor e pregação, e a outra em culto de adoração, conhecido como festa do amor. O primeiro era o culto Ublicop, e segundo era o culto particular, ao qual eram admitidos somente os cristãos, né? Havia lá no início essa adoração da igreja diferenciada, né? Quem realmente era e quem realmente queria estaria num tipo de culto, né? Culto particular e o culto público, que chamamos assim, né? Já foi dado para nós esse conhecimento, mas é importante, isso não nos tira a responsabilidade de que somos chamados para ser cristão verdadeiro, né? Filho do Deus vivo, né? Obediente àquilo que a palavra de Deus nos traz e aquilo que o Senhor promete na nossa vida. Nós temos que obedecer para obter o favor e a graça do nosso Pai para as nossas vidas. É importante nós ver também que o culto particular, os primeiros cristãos perseveraram até no partir do pão, né, nas ofertas, e descrevem essas palavras em uma refeição comum ou a celebração da ceia do Senhor, talvez ambas, diz aqui no texto. É possível que nós houvéssemos acontecido o seguinte: no princípio, na comunhão dos
dos discípulos entre si era tão unida e vital que tomavam suas refeições em comum. E ao assentarem-se à mesa e ao pedir a bênção de Deus sobre o alimento, vinha-lhes a lembrança da última Páscoa de Cristo. E assim essa bênção sobre o alimento espontaneamente se estendia dali para frente em um culto de adoração. Dessa forma, muitos casos, difícil dizer agora, né, se os discípulos faziam uma refeição comum ou praticavam uma comunhão. Veja que esses atos, esses pensamentos, esses comportamentos, vamos dizer assim, do povo levava a trazer para eles, né, essa ideia de comunhão, né? Se comportavam no partir do pão, nas orações, né? Traziam tudo ali na presença de Deus, e isso servia também como uma comunhão, como algo que eles faziam para adorar ao Senhor, e assim faziam o seu culto particular. Amém? Temos mais coisas a ver agora no próximo vídeo, nós estaremos assim verificando. Você, por enquanto, fica com essas palavras aí de esclarecimento. Eu quero orar com você no nome de Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai querido e santo, te damos graças, Senhor, porque mais uma vez o Senhor se move em favor das nossas vidas. Traz para nós, Senhor, o discernimento necessário em que o que é ser membro, Senhor, da tua igreja, e o que é fazer, meu Deus, parte de um grupo social. Nós queremos aqui, Senhor, deixar o nosso coração diante do teu altar, Pai, confessando que nós necessitamos ser cristãos verdadeiros, dignos, Senhor, do Senhor. Assim, Pai, no nome de Jesus eu oro e abençoo a cada um segundo a tua palavra, no nome de Jesus. Você crendo, diga amém e graças a Deus. Amém? Até o próximo vídeo, no nome de Jesus.